Vamos falar de gastos. Muita gente tem que adicionar à lista desse fim de ano, que já tem um monte de gasto, reajuste das mensalidades das escolas particulares e a compra dos materiais escolares. Pois é, a gente faz o que é possível para economizar. Uma das alternativas é pesquisar muito. A Isabela Mello está numa papelaria em Taguatinga e vai mostrar como é possível economizar na hora de comprar os materiais escolares. Que responsabilidade, hein, Isabela? Será que ela já está treinando aí essa pesquisa, hein? Eu posso dar uma dica? Eita, Heloísa Dória. De repente, pois não, olha o Geraldo. De repente, não levar a criança junto. Ah, é? Pode até levar em algum momento para escolher algumas coisas. Ah, esse caderno tá aí. Aí pega ali, escolhe, vai. Porque se levar para comprar tudo, gente, olha, não dá para economizar muito não. A criança fica doida, quer tudo, não é? Exatamente isso. Eu entrei aqui na papelaria e me deu uma nostalgia e um peso no meu coração, porque eu lembrei o tanto que eu deixava minha mãe louca. Entrava aqui, eu queria absolutamente tudo, não tinha nada que eu não quisesse dentro da papelaria. E é isso que você falou, levar a criança só para fazer aquela compra mais pontual, porque é muito difícil você explicar para uma criança pequena que aquilo ali não pode, que aquilo ali não dá naquele dia. Então, assim, vamos evitar, né? Quem sabe deixar para trazer o filho ou a filha só no dia de umas compras menores, nas compras que tenham um valor um pouquinho menor, para você conseguir fazer essa economia. Mas antes de falar de economia dentro das papelarias e livrarias, vamos falar de alguns itens que não tem como você fazer uma economia porque é um reajuste universal. Tem os reajustes também das escolas particulares e esse vai pesar no bolso. A gente tem uma tela para chamar que mostra que a mensalidade das escolas particulares devem ter um reajuste aí um reajuste médio de 9,8% na virada de 25 para 2026. Segundo esse levantamento, isso é mais do que o dobro da inflação prevista, que é de 4,81%. Eles falam que esse reajuste vem aí por conta de salário de professores, manutenção da escola, todas essas questões. E a gente tem uma tela também que mostra que nos últimos anos os reajustes ficaram em 9,3% de 2023 para 2024 e 9,5% de 2024 para 2025. E aí a gente foi conversar, né, com a Federação das Escolas Particulares e eles falam dessa questão do porquê desse reajuste, do porquê desse reajuste ser tão acima aí da inflação. Vamos ouvi-lo. Quando se trata de reajuste de mensalidade escolar, seja da educação básica ou do ensino superior, é importante lembrar que ele é permitido por lei uma vez no ano e deve ser divulgado exatamente na ocasião das matrículas. Ele tem vigência, esse reajuste, de 1 ano para a educação básica e de 6 meses para o ensino superior. Esse reajuste está ligado à planilha de custo, que obviamente está ligada naquilo que a escola oferece como serviço. E ela pode contemplar todos os aumentos que a escola teve, como impostos e serviços públicos, IPTU, e também com reajuste de professores. Em qualquer desconforto, a gente sempre recomenda uma conversa com a escola. E isso pesa no bolso das famílias, né? De quem tem filhos, filhas em escolas particulares, porque isso acaba impactando realmente no orçamento familiar como um todo de um ano inteiro, né? A gente também foi conversar com algumas mães sobre como esse impacto, como elas sentem esse impacto no orçamento familiar. Tem gente que tem até desistido de colocar os filhos em escolas particulares ou mudar os filhos de escolas por conta desse aumento. Vamos ouvi-las. A minha filha atualmente ela estuda numa escola, nós gostamos muito da escola, mas teve um aumento de 8% de um ano para outro. E a gente até cogitou a mudar ela de escola. E uma das escolas que eu fui avaliar essa questão do aumento da mensalidade, me foi dito, né, o valor da mensalidade, eu achei um pouco exorbitante, assim. E eu perguntei para uma das funcionárias, falei assim, até quando vai aumentar isso? E até ela mesma, a funcionária, ela virou e falou assim, eu também não sei. Eu estava querendo colocar ela na escola ano que vem. E fiquei bem espantada com o valor das mensalidades, né? Fui conversar com as minhas amigas nos grupos de mães que a gente tem por aí. E elas estavam falando assim de aumentos absurdos também na escola dos filhos. Teve uma que me relatou que aumentou cerca de 15% o valor da mensalidade da filha dela. E assim,
nosso salário não vai junto, né? Não aumenta junto. Então, quando você percebe, né, esse aumento, tem que checar tudo ali, o contrato, ficar realmente muito atento para saber pelo que você está pagando, né? O que é de fato esse aumento. E o PROCON também conversou com a nossa equipe, o diretor de fiscalização, ele fala sobre essa questão de realmente prestar atenção ali em todo o contrato. A gente vai ouvir agora o Rafael Oliveira, que é diretor de fiscalização do PROCON. Nesse período de matrículas e rematrículas escolares, é muito importante que os consumidores se atentem ao que foi atualizado ou alterado no contrato. É importante verificar o novo valor da anuidade, que normalmente é dividido em 12 vezes as mensalidades, e também se atentar ao que é pedido na lista de materiais e ao plano de execução, que é um documento anexo da lista de materiais que determina como vai ser usado esse material e em qual período do ano vai ser usado esse material. E também a gente vai falar agora de questões de materiais escolares, e aí entra uma questão de que a escola não pode obrigar um pai, um responsável, a fazer compras em determinada papelaria, livraria. Então a gente foi ouvir um advogado de defesa do direito do consumidor sobre os direitos realmente que o consumidor tem, que um pai, um responsável tem com essa questão do material escolar, porque isso gera muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos, o que é obrigatório, o que não é, porque realmente são muitos os gastos no começo de ano, né? Sempre que possível fazer uma economia é muito bem-vinda. Então, a gente vai conversar com esse advogado para ele explicar essas questões. A escola não pode exigir que o material seja adquirido num estabelecimento único. Os pais têm a liberdade de adquirir e fazer pesquisa onde eles quiserem. No caso de cancelamento do contrato, caso este ocorra antes do início das aulas, a restituição dos valores deverá se dar de forma integral. Caso o cancelamento ocorra após o início das aulas, deverá ser observada a cláusula de multa e o valor será restituído de forma proporcional. Gente, agora vamos falar dessa parte, que é a parte de compras. Nayane está aqui para me dar um suporte, né? Quando a gente fala de compra, Nayane, muitas vezes a gente age muito com a emoção, principalmente quando a gente chega num lugar como esse, né? Que é a livraria, a papelaria. Vamos dar uma voltinha aqui? O que é possível fazer para economizar? A gente está vendo que tem muitas opções. Então, a gente oferece produtos de todos os nichos, de todos os preços, de todas as marcas. E aí vai de cada família, né, escolher onde consegue economizar, onde consegue gastar menos. E a gente consegue oferecer várias opções de personalização, sabe? Você compra aquele caderno ali mais neutro, sem estampa, porque às vezes a estampa, né, o colorido, ele vai encarecer mesmo o produto. Mas aí você pode fazer sua personalização, sabe? A gente vê aqui que tem de diversos tipos. Diversos, exatamente. Ó, esse aqui, né, personagem que está muito na modinha, mas a gente tem marcas, por exemplo, eu tenho um caderno de R$30 e tenho um caderno de R$10, sabe? Que vão atender da mesma forma. Quem sabe utilizar ali aquele momento, já que você não está podendo fazer um investimento tão alto num caderno, usar esse momento com o seu filho para fazer uma personalização em casa, economizar do jeito que dá? E te garanto que ninguém vai ter igual. Olha aí. Né? E Daiane estava me falando também, Black Friday pode ser uma opção, porque alguns itens dos materiais escolares não mudam, né? Caderno, borracha, caneta, lápis, isso não muda. Não muda, isso não muda. E o negócio da Black Friday é que os pais têm que aproveitar esse momento para, às vezes, comprar materiais de melhor qualidade com preço melhor. Né? Às vezes o prazo também acaba sendo melhor, né? Então, é o momento de estar comprando mesmo material escolar. Maravilha. Você estava me falando também uma outra questão. Hoje em dia a gente tem os mais diversos grupos no WhatsApp, ali numa rede social. O que é possível? Você estava me falando que tem mães que se juntam e vêm de grupo. Exatamente. Nas escolas, nós já temos, né, uma tradição de 30 anos de mercado. Então, a gente tem costume de atender mães que se juntam entre 20, 30 mães e a gente consegue fazer um preço de atacado. Então, é um diferencial, né, para a gente estar conseguindo fazer preço e prazo melhor também. Então, é uma boa ideia juntar, né, amigas, mães e estar vindo junto para a gente conseguir fazer preços melhores. Fazer uma pesquisa sempre vale. Gente, o que a gente percebe muito é que é basicamente igual cartão de crédito, né? Você vai colocando ali, colocando ali, colocando. Tem itens, por exemplo, de um lápis 60 centavos. Do mesmo lado tem um lápis de R$ 2,90. Pode não parecer tão grande, mas no final da compra isso acaba pesando, né? Então, fazer
um levantamento de tudo que você precisa antes de ir colocando no carrinho pela emoção. Exatamente. O segredo de tudo é a organização, né? Às vezes você consegue aproveitar materiais do ano anterior, né? Mas sempre se você vem com o filho, você sempre fica com aquela vontade, né, de comprar uma coisinha nova, a criança também fica com vontade, mas o segredo é a organização, com certeza. Organizando, se ajeitando, dá para dar uma boa economizada. Com certeza, planejamento é tudo, né? Inclusive aqui, porque a gente conseguiu fazer compras para atender essa alta demanda de final de ano em março, abril, então muitos produtos nossos estão sem reajuste, né? Então está valendo bastante a pena. Isso é interessante da gente pensar, porque quando a gente pensa em virada de ano, a gente pensa nesse reajuste também, né? Exatamente. Tem reajuste em tudo, né? Nas escolas, nos uniformes, nos livros, inclusive nos materiais. Gente, eu vou falar que estou me sentindo igual num parque de diversões, nem estudo mais, mas estou querendo levar várias coisas por aqui. Luísa, Geraldo. Obrigada, Isa. Olha, dicas boas ali, hein? Mas acho, por exemplo, no meu caso, quando era criança, minha mãe sofria muito porque eu queria caderno específico. Tinha uma época que eram capas, lembra de umas modelos, atrizes e tal? Eu falei, mãe, quero isso. Ela, não tem condições, é muito caro. Aí eu ficava chateado. Quais crianças hoje em dia são assim, Luísa? É isso que eu falei, de não levar a criança. Pelo menos, como a Isa falou, leva, escolhe um caderno. O meu, mais velho principalmente, o mais novo também, tem demais. Que é o caderno do herói tal, que é o caderno do... São caríssimos, né? Aí deixa escolher um item ou outro, né, Isa? Faz essa graça, uma borrachinha. Isso, agora, para escolher... Faz uma gracinha, exatamente. Deixa escolher uma coisinha ali. Porque senão eles querem coisa que não está dá. na lista do material escolar. E aí é que complica mais ainda. Aí o orçamento, ó. Mas essa dica é muito boa que ela falou ali, né? De juntar várias mães. E chegou até uma mensagem falando sobre isso agora há pouco, que a gente até já leu aqui, que foi a Cristiane que falou que quando ela tinha filhas na escola, ela fazia justamente isso. Juntava várias mães e aí conseguia um preço de atacado. Essa é uma dica muito boa. 25% a 30% né? de desconto. Então tá, tem que comprar, não tem jeito. Então a gente tem aí recursos, né, Isa? Obrigada, viu? Obrigado, Isabela. Agora ela falou que ficou lembrando ali da infância dela. Vamos ver se ela não sai com vários itens de papelaria para ela mesma. A adulta fazendo a criança Isabela feliz. Tchau, tchau.